Olá, o Papo de Mãe está no ar. No começo são apenas rabiscos num papel. Então, de uma hora para outra, nossos filhos começam a fazer traços mais precisos, a desenhar figuras e a soltar a imaginação. Mas qual a importância dos desenhos infantis e o que eles podem revelar sobre nossas crianças? E por que algumas crianças, sem nunca terem feito curso algum, desenham muito bem e outras nem tanto? Qual a influência dos desenhos no desenvolvimento da escrita? Tudo isso e muito mais no nosso programa de hoje. Veja os destaques. Você já imaginou o que aconteceria se o desenho de uma criança se transformasse em realidade? Pois é exatamente o que acontece aqui, nesse ateliê. As figuras saem do papel e se transformam em bonecos de pano, como esse. Você vai conhecer esse trabalho daqui a pouquinho, aqui no Papo de Mãe. Essa aqui sou eu. Pelo menos é assim que a minha filha de 8 anos me enxerga. Boca grande, olhos atentos, o nariz quase não existe. E aí, será que parece mesmo? Parece com quem? Não tenho a mínima ideia. Nenhuma semelhança? Não, Nem com a repórter? mais ou menos. Essa é mais bonita do que essa aí. Olha só, depois a gente vai ver o que as pessoas acharam ali do desenho da filha da Fernanda. Eu queria dizer que aqui no Papo de Mãe, as crianças que vêm sempre têm à disposição bastante papel, lápis para desenhar, inclusive tem várias desenhando. A gente tem também no nosso cenário obras de arte feitas por crianças também. Então nós vamos conhecer as mamães que vieram até aqui hoje. Estão aqui a Daniela, a Flávia, a Delfina e a Adélia. Obrigada por terem vindo. E para nos orientar neste papo, a psicóloga e professora do curso de Psicologia da Unip, Mônica Cintrão, e a professora da Faculdade de Educação da USP, Rosa Yalvelberg, autora dos livros que eu vou mostrar para o André, O Desenho Cultivado da Criança, Prática e Formação de Educadores, e o mais recente, lançado o ano passado, Desenho na Educação Infantil. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Então, vamos conhecer primeiro a Daniela. Daniela, você tem quantos filhos? 3 filhos. Qual a idade? Quem são seus filhos? Felipe tem 14, a Júlia tem 12 e a Ana Sofia, que está aqui, tem 8. E como é que é? Você com 3 filhos, né? Um é sempre diferente do outro. Todos sempre gostaram de desenhar? Ou tinha um que se destacava mais no desenho? Ou era uma coisa sua de incentivar as crianças? Como é que é? A gente sempre incentivou. Eu gosto muito de desenhar. Eu sou arquiteta, então acho que tem um pouco a ver com a profissão e eu desenho em casa. A gente também tem tintas e materiais sempre à disposição. Em casa tem uma parede que eles podem pintar, de vez em quando a gente pinta de branco de novo. Mas dos 3, eu acho que a Sofia é a que mais gosta mesmo dessa parte toda de arte, ela toca piano, então acho que a que gosta mais de desenhar é a So. Mas os outros fizeram aulas de arte também, enquanto pequenos curtiram bastante. Agora o Felipe já não quer mais saber de desenhar. Que acaba acontecendo isso, depois de uma idade eles deixam de desenhar? Acho que sim. E não é uma judiação deixar de desenhar? Como é que é, Rô? Não é necessário deixar de desenhar. Então, se eles são deixados à vontade, né, numa coisa espontânea, é comum que eles parem de desenhar. Mas se a escola faz uma orientação boa, eles não param de desenhar. E por que é legal continuar desenhando, mesmo depois que a criança vai, conforme ela cresce? Porque o desenho é uma linguagem expressiva e comunicativa que pode acompanhar o ser humano a vida inteira, né? Tá aí na vida dos artistas, na obra dos artistas. Então é uma coisa que começa mesmo na educação infantil, com a criança bem pequenininha, e não é necessário que ocorra essa parada. Hoje a gente compreende assim. E qual é a importância da criança desenhar? Bom, primeiro, é um jogo simbólico inicialmente, então é uma coisa que diz muito da imaginação, do relacionamento da criança com o mundo, né? Cumpre uma função muito importante, lúdica, né? Mas também de conhecimento, de compreensão do mundo, né? Então é uma expressão, né, da subjetividade dela que só encontra espaço nessa linguagem, né? Que não é como a fala, não é como o canto, não é como a dança, ela tem uma especificidade. E você, conta pra gente, quantos filhos você tem? Eu tenho 2, a Gabriela, de 5 anos, que está aqui, e o Henrico, de 2. Tá aqui na frente. Aqui embaixo.
A Gabi adora desenhar, ela é extremamente caprichosa. Ela toma cuidado para não ir para fora do desenho, ela é extremamente caprichosa. O Henrico ainda não dá para saber, né? Que ele rabisca, inclusive, eu não sou tranquila como ela, que deixa rabiscar a parede, eu fico louca. O Henrico é cheio de rabiscar minhas paredes. E eu não sou tão tranquila. Eu prefiro que rabisca eu prefiro que São rabisca todas. o papel. Mas tem uma fase que a criança começa a querer rabiscar tudo mesmo, né? E daí, bom, aí tem que ter o limite de cada Eu achei caso. melhor escolher uma do que deixar todas à vontade. Mas você deixa materiais assim à disposição para Deixo. eles poderem desenhar? Inclusive, eu faço decoração de festa infantil, eu tenho muitos materiais, eu tenho muito scrap, eu tenho muita fita. A Gabi ama recortar, o Henrico só estragar, né, ainda. Agora, quando você falou de... Ele tá com 2 e... 2 anos e 2 meses. então ele ainda não tem um traço definido, isso? Ele rabisca o papel, assim, e vem me mostrar, mamãe, olha, né? Ai, que lindo, né? Mas são 2 rabiscos só. A Rosa, eu estava folheando um dos seus livros, né, Rô? A gente até vai mostrar. E você estava me contando que o rabisco já é um desenho. Rabisco é desenho, né? Inclusive, isso que seu filho faz é uma coisa muito importante, porque ele tem uma ideia, que desenha alguma coisa para ser visto. Então, ele legal. faz e fala, Ele já mostra. é uma ideia que ele tem sobre Garatuja, desenho. né? O nome é Garatuja, garatuja. rabisco, né? Mas é desenho, tem vários tipos de desenho. A garatuja também, ela se desenvolve, né? Ela sai desse emaranhado de linhas e vira forma simbólica, já. Até, Mônica, quando a criança vem e traz um desenho desse, às vezes é um rabisco, tem uma reação certa e indicada para os pais, né? Os pais falam assim, isso aí... Porque tem pai que vai virar e falar, isso aí não é nada, é só um rabisco, não pode desdenhar, né? Como Não, é que de é? jeito nenhum, né? O desenho é uma forma de representação, não é? Que a forma como a criança está compreendendo o mundo e os rabiscos são uma forma de comunicação que a criança faz em relação a ela mesma e o meio, né? Então, esses rabiscos, eles são muito importantes, porque são uma forma de expressão, né? De sentimentos, de pensamentos, de ideias. Então, às vezes, a criança está rabiscando e ela larga o papel, larga o lápis e começa a fazer uma outra coisa. Outro momento, não, ela fica bastante tempo garatujando, né? E depois vai mostrar para os pais o que ela fez. E tem quando que ser ela valorizado. mostra, como tem que ser a reação dos pais? É perguntar, me conta o que tem no seu desenho? Sim, porque é sim. difícil para a gente interpretar, né? Como que o pai deve lidar ali Normalmente é valorizar mesmo como uma representação, não é? Como uma forma de comunicação. E aí valorizar essa escrita que a criança está fazendo, que são as primeiras garatujas, né? As primeiras representações gráficas, e perguntar mesmo, o que você fez, o que você desenhou, E até me conta. expor, né? A gente vê tantos pais que expõem os desenhos das crianças, coloca na geladeira, né? Então a gente vai conhecer a Delfina, que tem 4 filhos, né, Delfina? Quem são seus filhos? Elias, 28 anos, Mariana, 27, Gabriel, de 23 e a Caroline Gabriele, de 10. Que é a sua caçula que está aqui. Minha caçula que está aqui. E você tem um neto quase do tamanho dela, que veio, como é que ele chama? Brian, O Brian tá ali, ele tem quantos anos? tem 6 anos. 6. Brian. E dos seus filhos todos, eles sempre gostaram de desenhar ou tem um que gostou mais, que se desenvolveu mais? Sempre tem uns que gostam mais, outros gostam menos, mas todos eles, né, tinham que fazer trabalhinho de escola. Então, todos eles se preocupavam em querer fazer os desenhos, sabe, apresentar. Eles sempre se interessaram. E eu acho você que trouxe uns desenhos trouxe. aí, né? Esses são da Carol, é isso? Esse aqui é da Caroline. E tem um quadro lindo ali também. E agora o mais recente é o quadro, né? E eles... Conta a história do quadro dela. Então, o quadro, a professora falou que iria dar uma tela de presente para os desenhos mais bonitos. Iria escolher 5. E ela foi um dos 5. que legal. Ela achou bem bonito e deu a tela para ela. Quando chegasse em casa, né, ela teria que passar para a tela. E ela passou. Ficou lindo. E ela tá né? com 10 anos e ainda gosta de desenhar Gosta, bastante. ela tá Os ali, outros né? ainda desenham também ou desenham menos? Então, agora desenha menos, né? E toda criança desenha? E como lidar assim com aquela criança que não sabe desenhar muito bem, que fica meio frustrada porque não consegue, de repente, desenhar um cachorro, quer colocar ali no papel, representar alguma coisa que ela viu ali no dia a dia e não consegue?
Como é que fica essa situação? Normalmente a criança até uma determinada idade, ela não tem nenhuma restrição para desenhar. Ela vê papel, você não precisa pedir para uma criança desenhar e não precisa pedir para uma criança brincar. Isso são atividades extremamente espontâneas das crianças até uma determinada idade. Então, se uma criança com menos de 9, 10 anos se preocupa em desenhar certo, isso realmente é preocupante, porque talvez alguns modelos tenham sido impostos a ela e ela fica muito presa na representação de um objeto externo. Normalmente a criança desenha o que ela pensa a respeito dos objetos, Mas e não o que ela vê. Quer dizer, tudo bem, não precisa desenhar exatamente como o objeto é. Isso, como ela pensa. Mas sabe o que eu acho que acontece? Aí quem tem mais de um filho vivencia isso, que é assim, os meus filhos ficam se comparando muito. Então tem uma que desenha muito bem e outro não desenha tão bem. E fica frustrado, que a minha filha fala, mas eu não consigo desenhar como a minha irmã. Não sei o que, aí fica essa frustração, né? Aí como é que você... Porque tem uns que vão desenhar, né, mais que o outro, que os outros também, eu acho que isso também em relação a tudo, né? A escrita, a dança, a música, a leitura, não é? Línguas. Quer dizer, aí são as diferenças individuais, porque as tem diferenças, uma questão de aptidão também. Isso, eu acho que não seria tanto aptidão, mas assim as preferências e as habilidades de cada uma das crianças, de cada um dos filhos. Isso é muito frequente na escola, né? Na escola temos um grupo de crianças, cada uma delas com uma possibilidade, né? E valorizar isso, né? Não estabelecer a diferença pelo mais, mas pelas diferenças individuais do que cada um pode fazer bem, né? E a Adélia tem quantos filhos? Tenho 2. Quem são seus filhos? É o Mateu e o Henrico. De quantos anos? O Mateu tem 7, o Henrico tem 4. E os dois estão aqui? Então, E os dois já desenham? Como que é? o Mateu gosta de desenhar. O Mateu acho que vive pro desenho. Ele desenha todos os dias, ele tem um determinado horário, assim, que ele já pega a folha, tem que sempre ter o material lá à disposição, porque... Aí ele fez até, um tempo atrás, ele montou um gibi, uma história, e levou para os amigos da escola, tirou xerox. E o pequenininho, com 4, ele já está fazendo desenhos Ele também? faz os rabiscos dele, mas não é tão ligado no desenho como o Mateu. O Mateu E acho ele desenha em outros lugares, assim? Não. Só no papel? No papel. Que também vai ser fundamental na hora da escrita também, né? Essa habilidade que a criança vai adquirindo também, né? Olha, é bem separado. Isso é bom, a gente não usar o desenho a serviço da escrita, né? Uma criança pode saber escrever muito bem e desenhar, assim, ainda sem grande desenvolvimento, e o contrário também pode acontecer. Então, o desenvolvimento em cada linguagem depende dela aprender dentro de cada linguagem. Elas se conversam, mas uma não é pré-requisito para a outra. Mas a motricidade, por exemplo, ela vai desenvolvendo através de segurar um giz de cera, de segurar um lápis? A motricidade é um dos fatores mais desimportantes, tanto para desenhar como para escrever, né? Então, isso é muito enfatizado, mas o que importa é ela construir a linguagem. É interessante que daí me ocorre até aqueles artistas que às vezes não têm mãos e escrevem com os pés, e como você desenvolve. O que eu aprendi, o que eu aprendi no meu curso de desenho é que não é segurar um lápis, não é que você tem que saber desenhar, você tem que aprender a ver. Então, eu acho que a criança que naturalmente desenha é que ela já tem um dom de aprender a olhar. Então, eu quando aprendi a desenhar, não aprendi a desenhar, aprendi a olhar e aí sim transpor para o papel ou para qualquer outra mídia. Isso que foi assim, para mim o pulo do gato do aprender a desenhar foi isso. Você... Não, quer dizer que algumas nascem com um dom já de saber desenhar e olhar, e outras podem desenvolver isso, né? Podem desenvolver, inclusive as que nascem podem ficar para trás, se essa que não tem tanto dom assim, trabalhar muito. Então depende, olha, se você desenhar bastante, você vai aprender a desenhar. Isso pode ser dito para a criança. Como tudo, né? Como tudo. Tudo tem que ter esforço, trabalho, nada cai do céu. E assim, tem a hora certa que a mãe não precisa ficar preocupada, mas ele só faz rabisco, ele não sabe desenhar direito, não precisa se preocupar com isso. A mãe não precisa se preocupar com isso, né? A escola pode cuidar disso se for o caso, em geral não é. É muito difícil acontecer de uma criança não parar de fazer rabisco e entrar num processo simbólico. É muito difícil isso acontecer. E normalmente a primeira coisa que a criança desenha é o quê?
um bonequinho, uma casinha, ou isso varia muito de uma criança para outra? Varia, mas tem um conjunto de símbolos, pela própria facilidade do gesto, né, em relação à superfície, que eles são ou redondos ou eles são retas que se cruzam. Aí tem um conjunto de símbolos que são possíveis que vão gerar outros, né? O sol, as radiais, o rosto, a figura humana, né? São constâncias mesmo do desenho infantil. Eu me lembrei do Pequeno Príncipe quando ele desenha a história do carneiro, né? Que ele desenha a caixa e daí fala, mas cadê o carneiro? O carneiro Aí tá tem um dentro da buraquinho caixa. para olhar, né? É muito legal isso, quer dizer, enfim, a imaginação de Muito cada um bom, vê o né? carneiro ali, né? Dá para pensar muito sobre isso. Então, olha, no próximo bloco vamos conhecer um trabalho muito legal que tira o desenho do papel e o transforma em brinquedo. Enquanto isso, fique com a Fernanda De Luca e um papo sobre desenhos infantis. Vocês são irmãs e eu quero saber quem desenha melhor aqui. Eu acho que sou eu, e você? Eu. O que você gosta de desenhar? Eu gosto de desenhar roupa, personagens de filme em forma de desenho. E sempre foi assim? Desde pequena eu gostei de desenhar, né? Mas agora é bem melhor. Você acha que é uma forma de expressão? Eu acho que sim, porque através da arte cada um passa uma ideia, um conceito, e aí é diferente, varia de cada pessoa. E você passa isso nos seus desenhos, desde pequena? Eu espero que sim. Acho que sim. E você, me conta uma coisa, quando você está mais feliz, você vê que seus desenhos ficam mais bonitos? Sim. Juan, eu vi você aqui com essa moto, eu acho que você gosta de desenhar coisas assim de alta velocidade, é isso? Eu gosto. Tipo o quê? É umas motos, velocidade, Fat Wheels, acelera, que é muito legal para desenhar. Tudo super máquinas, é isso? Então você gosta de adrenalina? Sim. E o carro, quando você desenha, você pinta ele de que cor? É mais ou menos que é verde. Verde, a cor que você mais gosta? Sim. Peraí, você é palmeirense também? Não, sou Corinthians. Me conta aí, pai, quando ele te dá um desenho, como é que é? A gente fica feliz, que é coisa que ele faz, da inteligência dele. Então a gente fica feliz por isso. Quem é essa aqui? Sou eu. A senhora? Tá até que parecida mesmo. Sou eu. Foi a minha filha que fez. Então, sou eu, uma velha aí. Não, mas sou eu. Ela falou que sou eu. E aí? Sou eu. Aí, Então somos nós. Não parece comigo, Gregório? Acho que pode parecer qualquer uma, mas tá um desenho alegre, não tá? É divertido, né? Para criança que fez. Foi. Interessante, viu? Ela já tem uma ideia, ela pôs até brinquinho, ó. O brinco tá bonito, tá na moda. Ela pôs até um brinquinho nela. Tá bonitinho. Você acha que parece comigo? Pouquinho. O que é tão semelhante? Bem, o olho, o cabelo e a cor do batom, né, que tem que estar... Então tá bem parecido. Minha filha de 8 anos fez. Que bom. Você consegue adivinhar quem é? Não, Nenhuma ideia? não, Acha que parece comigo? mais ou menos. Por quê? Cada boca, dos olhos, Então parece comigo? um pouco. Se eu falar que foi minha filha quem fez. É, dá pra acreditar. Você acha que ela acha a mãe dela como, hein? Bonita. A mãe tá bonita aqui? Tá. E a mãe é bonita aqui também? Aham. Parece comigo? Não. Nada, nada. Nadinha. De quem é o desenho? Da minha filha. Da sua filha? Pra começar tá bem, né? 8 anos. 8 anos? Você acha que a mãe parece legal? Como é que é? Eu não sei. Ela tá com uma expressão meio esquisita aqui, né? Você acha que eu tô com uma expressão que é legal, meia brava? Tá meio brava. A gente tá olhando com cara de reprovação pra ela. Então eu preciso mudar meu comportamento, porque o desenho pode ser um recado, né?
provavelmente. E aí, Mônica, um desenho pode ser um recado da criança mesmo? Com certeza, né? O desenho, ele traz uma mensagem, né? Uma comunicação, como eu estava dizendo, né? Da criança para ela mesma e para o ambiente onde ela está, né? E, nesse sentido, ela vai usar uma estratégia gráfica para fazer essa comunicação. E a gente fez essa brincadeira, mas não necessariamente o desenho não precisa ficar próximo aí da realidade. A criança pode desenhar do jeito que ela imagina que é a mãe, né? Eu penso que é mais por esse lado. A criança, ela desenha o que ela pensa a respeito das coisas, muito mais do que os objetos realmente são, não é? E para ela traz um traçado ali das características da mãe que as pessoas só depois que olhando para a mãe conseguem identificar, como boca, olhos, né? É bastante interessante. Agora, isso da criança, as crianças gostam muito de desenhar a família, né? O que a gente pode ficar atento ali quando eles desenham? Porque a gente vê que às vezes desenha a mãe enorme, o irmão lá no cantinho. O meu filho já disse, essa é a minha família. Ele pôs ele, o pai, a mãe e o cachorro. E as irmãs estavam do outro lado. Um recadão. É um recadão. Bom, enquanto professores e pais, eu acho que a gente deve evitar interpretações psicológicas, né? Eu acho que cabe aos psicólogos em situação clínica, né, fazerem esse tipo de interpretação, porque é uma coisa muito invasiva, né, da vida da criança, né? É uma coisa que a gente observa, que a gente pode constatar, mas a gente nem sabe se aquilo tem mesmo aquele significado que a gente ou está às vezes atribuindo. não tem, é só a a vontade de desenhar. É outra coisa, aquilo lá acontece no papel também, porque aquilo passa a ser uma coisa, isso que é interessante do desenho. A gente está falando muito aqui do desenho da realidade, mas o desenho tem uma vida. Ele tem uma vida no papel, é com aquilo que ela se relaciona e é esses desenhos que vão caminhando de um para o outro também. Me ocorreu agora, não sei, mas que analisar psicologicamente só se a criança tiver um quadro psicológico que precise de ser investigado, né? Sim. Senão não dá para sair investigando os desenhos. Não, e a fundamentação teórica, não é, para a interpretação do desenho, ela é muito densa, não é? E que aí precisaria realmente uma pessoa especializada, com um estudo específico para poder entender todo esse significado. Não é um desenho que vai... E também não é um desenho só. Vamos falar um pouquinho das escolas. Agora eu queria saber de vocês, né, das mães aqui, se vocês acham que existe um incentivo legal na escola dos filhos de vocês, ou se existe mais no ensino, na educação infantil e depois vai diminuindo, as crianças vão deixando de desenhar. Como é que funciona na escola dos seus filhos, Daniela? Na escola dos meus filhos, eu acho que é exatamente o que você falou. Na educação infantil é bastante livre, né? Inclusive o espaço da escola é bem lúdico. Mas depois a gente tem uma sociedade que obriga tantas coisas e lá na frente tem um bendito de um vestibular. Então eu acho que eles vão gradativamente ou até rapidamente demais passando para outros interesses. E às vezes matérias que não vão servir de nada para os nossos filhos, enquanto que uma arte, uma música, uma expressão corporal, eu acho que é uma base do indivíduo, do cidadão, eu acho muito importante. Legal que a Delfina disse que na escola da filha que está com 10 anos, eles incentivam, aí vai muito da mentalidade da escola. E do professor também, lá eles incentivam mesmo. Lá é do estado, né? Mas eu lembro quando eu era mais nova, na prefeitura também. Tinha um professor de artes, fazia essa linhagem toda de né, a gente aprender a desenhar, para poder desenhar. Fazia aqueles exercícios, levava a Mozart, levava várias coisas para a gente aprender. Mas uns 20, 30 anos atrás, né? Mas hoje até de fazerem um concurso de desenho, de dar a tela, tudo isso incentiva também, Isso. Essa professora é muito, como se fala, eu acho que ela abrange, ela é muito legal. Até eu pesquisei aqui, ó, nos últimos anos houve uma mudança de conceito. Se a marca da escola tradicional era a reprodução e a da renovada a espontaneidade, o modelo atual privilegia a reflexão e a recriação. O que quer dizer isso, Rosa? Não, porque a livre expressão, né, que era
a prática, né, da escola renovada, da escola moderna, como você falou, justamente levava a criança a ficar estagnada quando entrava no ensino fundamental, né? Por um lado, porque a escola exige esses outros conteúdos, e por outro lado, porque só deixar desenhar não serve para essa idade. A criança, ela diz, quando ela te diz, eu não sei desenhar, ela está dizendo, eu quero que você me ensine para o professor. E muitas vezes o professor não tem formação para ensinar a desenhar. Então, porque desenho se ensina. A tendência atual qual é? Então, a tendência atual é que as obras de arte, as imagens da arte, dialoguem com o desenho da criança, né? Então, tem vários procedimentos que são procedimentos de aprendizagem dos artistas que são levados para a sala de aula, como o desenho de observação, o desenho de memória, o desenho de imaginação. Então, essas modalidades, né, de aula mesmo que os professores dão, ajudam as crianças a não estagnar, a não parar e a não ter medo de desenhar, o que é mais importante. Adélia, você sente uma diferença muito grande no incentivo aos seus filhos, que eles têm uma diferença de idade aí? Tem, o Matheus agora, como está no 2º ano, já é mais cobrado, né? Então já teve bilhete da professora que ele quer desenhar e ele não quer fazer atividade. Então a gente... Ah, e a Gabi também. Quer dizer, leva assim muito, eu acho assim, numa fase de alfabetização, a escola fica muito preocupada em alfabetizar e aí de repente dá uma bronca porque a criança está desenhando, né? E ele pede a folha para desenhar. E o menorzinho não, ele tem bastante incentivo. O menorzinho é livre, já tem mais incentivo. Com a sua filha também aconteceu isso? Então, já aconteceu. A professora me falou que ela tá lá na frente falando sobre a atividade e a Gabriela não olha, tá ali desenhando. Ela falou assim, o meu problema com a Gabi é esse. E aí aquele excesso de tem que estar lindo, tem que estar caprichado. E, inclusive, eu acho que a escola dela dá muita liberdade, porque eu vejo as lições de casa, vem só o que é para fazer e é sempre uma folha em branco. E ela tem que desenhar. Inclusive, eu estava olhando umas atividades dela que tem o autorretrato, como ela se vê. E é muito bonitinho ver. Ela sempre se faz com cabelão, que ela não tem esse cabelão, mas eu acho que ela se enxerga com aquele cabelão. E tem que ensinar essa criança a não julgar o próprio trabalho, a gostar. E E também- principalmente gostar da experiência E o do outro de também, do né? outro. Elogiar o do outro Não, e também. eles ficam se cobrando. Eu vejo muitas vezes a minha filha, não, porque a fulana de tal desenha super bem. O meu eu não consigo desenhar. As crianças já têm, né? Já ficam se comparando. Mas o desenhar é mais importante do que o resultado, né? É isso que a gente procura passar. Não, senão acaba frustrando, a criança acaba deixando de desenhar mesmo, né? Eu vejo como uma coisa muito ruim a criança começar a fazer o desenho de uma forma rápida para cumprir uma tarefa escolar, sem aquele prazer, sem aquele lúdico, não é? Então a criança ela deveria se dedicar mais ao desenho como um espaço bacana da hora da atividade, né? E não simplesmente uma atividade. Agora, tem coisas específicas que a gente tem que ficar atento? Não sei, a criança que vai pintar o desenho dela e ela pinta tudo para fora. Até uma idade ela vai pintar para fora mesmo e depois, né? Ou cada um tem seu ritmo. Olha, a melhor orientação para isso é a história da arte. A gente vê na arte moderna, na arte contemporânea, principalmente, que nós vivemos, né, na contemporaneidade, o que se considera arte, o que é arte, né? Então, quer dizer, sair da linha não é proibido para os artistas, né? Tem muitas crianças, inclusive, que não gostam de figurar, que gostam só de trabalhar com forma e cor. Isso tem que ser autorizado, né? Respeitar. Então, Não tem limite, né? Exatamente. Então, tá. E essa história de transformar o desenho da criança em brinquedo, vocês já ouviram falar? Que é uma novidade aí que a gente tem. É o seguinte, tem algumas pessoas que fazem isso a partir do desenho da criança, transformam num brinquedo. Imagina para a criança ter em mãos um brinquedo que no fundo foi criado ursinho de por pelúcia, ela eu já vi, mesma. Então a gente vai ver agora na reportagem da Letícia Bragalha. Estamos na zona oeste de São Paulo, em uma daquelas vilas de antigamente, onde as crianças costumavam brincar na rua sem se preocupar com a segurança. E quem eu encontro aqui hoje é a Renata, que transformou uma dessas casinhas aqui da vila numa verdadeira fábrica de sonhos. A gente vai entrar e eu vou explicar melhor para vocês o que acontece aqui dentro. Vamos lá, Renata? Vamos! Logo na entrada, encontro uma pista do trabalho desenvolvido pela educadora. Chegamos à edícula da casa da Renata e quem atravessa essa cortina entra num mundo novo, um verdadeiro mundo da imaginação mesmo.
Renata, me conta, o que acontece aqui? Você transforma o desenho das crianças em bonecos de pano de verdade? Na verdade, a gente faz um mergulho no universo infantil da criança, né? Eu sempre digo que é um trabalho de escuta. A gente recebe o desenho, que o pai inicialmente achou muito engraçado o personagem no papel, e a gente transforma esse boneco em boneco de pano. E o adulto aprende no ato de confeccionar um boneco aqui com a gente, que na verdade o desenho da criança traz a subjetividade dela e é essa subjetividade que tem que ser valorizada, né? A identidade do artista, no seu traçado. Agora, olha, a gente vai dar uma olhadinha em alguns bonecos aqui e realmente o resultado é muito engraçado. Vamos ver aqui. Olha só, aqui a gente tem um monstro, né? Sabe-se lá o que a criança queria desenhar, que foi transformado nesse boneco super colorido. Com a ajuda de um programa de computador, Renata consegue reproduzir no bordado do tecido os traços feitos pela criança. O monstrinho do papel vira um simpático boneco. Joca foi desenhado por um garoto de Goiânia, que em breve receberá sua encomenda. O que bacana também é que crianças do Brasil inteiro podem ter um boneco confeccionado pela Renata. Eles mandam um desenho por e-mail, depois a Renata recebe esse desenho, elabora com materiais de segurança, Exatamente. né? Com alguns materiais pelúcia, tecido, manda, né, um e-mail de volta para a criança para ver se ficou de acordo. E aí a criança recebe o boneco igualzinho, o desenho. Qual é a reação dessas crianças, Renata? Ah, é fantástico, porque assim, você tá do outro lado, você recebe as mensagens e você vibra junto, né? Então, quando a criança se reconhece no boneco, você pensa, nossa, que bacana, né? Então, eu entrei no universo daquela criança naquele momento e consegui, de certa forma, trazer o boneco à vida do boneco, né? E esse carinho que, quando a mãe manda mensagem, nossa, ele dormiu hoje com o boneco, ele não larga o boneco, ele levou o boneco para a escola, obrigada, Renata, me chamam de mãos de fadas. Então, acho que isso tudo, essa energia positiva, dá mais vontade ainda de querer receber outros desenhos e entrar dentro desse universo mágico da infância, né? Eu desejo muitas brincadeiras, né, para os pais, para os filhos que recebem os brinquedos em casa, porque, na verdade, o brinquedo só se torna brinquedo na mão da criança, né? E brincar também se aprende. Então, a presença da família nessa recepção do boneco também é muito importante. Então, quando o pai vibra, a criança vibra, traz toda aquela energia pra gente e a gente fala assim, nossa, que bacana, vamos continuar nessa caminhada, né? E aí, o que vocês acham dessa iniciativa de repente, transformar o desenho da própria criança num boneco? É único, porque não compra em loja nenhuma, não é? Porque tem autoria, foi feito por ela. E é muito importante, porque tem um significado muito grande, emocional, afetivo. E valoriza aquele desenho também, né? Muito, muito. É mais forte do que você emoldurar o desenho e pôr na parede, que já é muito legal. Foi uma estratégia muito interessante, muito bem pensada, né? E a Delfina estava dizendo que precisa mostrar os desenhos do Brian, do neto, que você mostrou da Carol, sua filha, então mostra o dele. Mostra pra gente. Esse aí o que é que ele fez? Foi um presente. Ele fez um presente. Ótimo. 6 anos. Esse aí faz sentido para a realidade. Você vê como a criança, ela fala sobre a realidade que a cerca, né? Sobre sua rotina, seu cotidiano. Legal. Então, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Hoje estamos batendo um papo sobre desenhos infantis. A gente falou com a Delfina, que mostrou os desenhos do neto, né? E a Fernanda De Luca também bateu um papo com os avós. Vamos ver. O senhor acha que um desenho infantil tem muito a dizer? Um desenho infantil, sim. As crianças meio que se expressam através do traço? Bastante, bastante. O que elas conseguem demonstrar? O que elas estão sentindo. O senhor já percebeu isso? Já tenho neto, sei como é que é. E como são os desenhos dele? São as coisas mais bonitas que tem. Retratam o que eles estão passando, a vida deles, a família, enfim, é tudo. Então, quando a gente pega o desenho de uma criança, tem que prestar mais atenção. Bastante. Diz muita coisa. E aí, quando o seu neto chega com um desenho lá, vovô, é pra você, o que você fala?
Acho que eu nem sei o que falar na hora. Tá? Pode ser qualquer rabisco. Qualquer coisa. E eu guardo todos eles. E vai ter espaço para tudo isso. Eu coleciono do meu filho, dos meus filhos. Tem desenho de quando eles eram pequenos. Sim, sim, sim. Tem os desenhos de todos eles da escola ainda. Faziam na escola, tudo. E agora estou entrando na geração dos netos. A senhora acha que as crianças conversam com a gente através do desenho? Com certeza, principalmente as mensagens de amor. Papai, mamãe, eu te amo, vovó, você é maravilhosa. E elas fazem o desenho e ainda escrevem. Aquele coração lindo. Coração maravilhoso, quer dizer que eu te amo. Né? Flores, jardim, tudo depende do estado de espírito delas, né? Então elas transmitem. O desenho transmite muita coisa. Eu já vi que a senhora tem muito desenho guardado. Tenho uma filha maravilhosa, ela tem 36 anos. Eu tenho desenho, os primeiros desenhos dela, as primeiras letras. Agora 2 netinhas, uma com 4, uma com 6. E também já tenho uma pasta enorme com desenhos. Você gosta de desenhar? Gosto. O que mais você gosta de fazer? Pintar, dançar. Mas e de desenho? O que você mais gosta de colocar no papel? Tipo desenhar? Borboleta, menininha. Encontrei a dona Marlene, que está passeando com a filhota de 4 aninhos. Como você chama? Mariana. Você gosta muito de desenhar? O que você mais gosta de fazer no papel? Uma zebra. Zebra? Por quê? Porque eu quero desenhar. É, e a zebra é o bicho que você mais gosta? E você faz umas florzinhas do lado da zebra também? Como é que é? Faz a bolinha e faz algumas coisas. E além de zebra, o que mais que você desenha? Folha. Você gostou desse desenho aqui? Sim. O que você achou dele? Parece uma mulher. Vê se parece eu, ó. Aqui, ó, do lado da tia. Olha só o cabelo dela, tá vermelho. E aí, quem que é mais bonita, eu ou a moça do desenho? Você. Ah, que bom. Dá um beijo, então. Dá um beijo. Aqui comigo, Marcos, 13 anos. Claro, quer ser jogador de futebol. E aí, na hora de desenhar, é bola rolando? Lógico, tem que ser. Os desenhos para fazer a bola rolando é muito fácil. Agora, você acha que desenho de menina é diferente do de menino? Não, a gente pode fazer do mesmo jeito. Só que as meninas têm mais facilidade para desenhar. Agora o menininho falou ali que as meninas desenham melhor do que os meninos. Por que será que ele falou isso, Mônica? Eu acho que é uma questão bem, acho que uma vivência dele, né? Uma experiência dele, talvez. Porque não é uma verdade, né? Os meninos desenham, sim, os meninos desenham tão bem quanto as meninas, não é? E gostam muito de caricatura numa determinada idade, acho que ele já tem mais ou menos uma idade de adolescência, né? Então os meninos já fazem mais as caricaturas. Então não vejo uma diferença aí entre meninos e meninas, Já não. vieram aqui meninos muito talentosos que mostraram os desenhos pra gente, né? Agora bonitinha aquela minha xará, a Mariana. Na hora que a Fernanda perguntou para ela o que você gosta de desenhar, você sempre espera que vá dizer, né? Borboleta, coração. Ela falou zebra. Interessante, né, Rosa? É interessante, que é o repertório dela, né? Cada criança tem seu repertório. Então ela está dizendo lá as coisas que ela faz, né? Que ela gostaria, o que ela gosta, que ela efetivamente faz, talvez. Quer dizer, o adulto não pode criar uma expectativa de que a criança necessariamente tem que desenhar uma casinha, o sol, a montanha. Ela pode desenhar uma tempestade também. Ao contrário, ela tem que desenhar o repertório que ela quiser, que fale dela, que converse com ela, né? E olha que gostoso, as crianças vieram aqui pra frente agora para conversar com a gente. Normalmente,
os nossos convidados desenham bastante aqui, mas hoje o cenário foi transformado num ateliê, a produção foi grande, né, Mariana? Mostrem todo os mundo desenhos trouxe aí, desenho. todo mundo mostrando o desenho que fez. Ou que trouxe, né? Alguns trouxeram desenho. Vamos conversar com a Ana Sofia. Você tem quantos anos, Ana Sofia? 8. E você gosta de desenhar? Gosto. E o que você mais gosta, assim, na hora de desenhar? Você gosta de ter bastante lápis colorido, papel ou canetinha? O que você gosta de ter em volta para poder desenhar? Lápis grafite. E a gente ficou sabendo que tem uma parede na sua casa que pode desenhar, pode pintar? É legal? Achei curioso que você falou que você gosta de desenhar com lápis grafite, porque primeiro você desenha com lápis grafite, depois é que você pinto. Depois você pinta, entendi. Primeiro você faz. E o que você fez aqui? Porque se eu erro, daí eu já posso apagar. E daí, quando eu vou pintar, não. Sofia, mostra pra gente. Esse é o desenho que você fez aqui? Mostra pra gente. O que você Ela desenha? tá escondendo. Qual que você vai querer mostrar? Qual que você quer mostrar? Vou mostrar da minha mãe. Então, a Ana Sofia ela vai mostrar os desenhos da mãe dela, da Daniela, né? Que ela tá toda orgulhosa aí dos desenhos da Daniela. Vamos ver. Mostra aqui pro André, para essa câmera aqui. Ai, que lindo! Muito lindo. Carol, você tá com quantos anos, Carol? 10. E mostra o seu desenho, o que você fez aqui no Papo de Mãe. Escreveu o seu nome. Ficou lindo. Como grafite. Muito legal. Olha que legal. Ficou estilizado, né? Esse aqui eu gostei de fazer em casa. Porque eu vi a minha professora fazendo na escola, eu peguei, comecei a lembrar, eu fiz em casa. E que material que você gosta de ter para fazer seus desenhos? Eu gosto mais de usar o lápis, porque aí se eu for fazer com canetinha, não vai dar para apagar. Então com lápis é mais legal. E esse aí que a sua mãe mostrou, agora você que vai, a artista vai falar então sobre o Como trabalho. foi pintar um quadro? Foi muito emocionante, porque eu tava com as tintas logo perto de mim e com o quadro aqui. E se eu errasse, eu ia ficar muito nervosa. Então, eu já fiquei, nossa, se eu pintar um quadro, como que isso é? Então... Nossa, você ficou até, assim, emocionada. Tem um certo nervosismo, assim. Sim. Agora, essa preocupação de errar, né? Como é que a criança lida com isso? Com essa coisa de, se eu errar, e como ela falou, não posso apagar. Eu acho que tem que criar o espaço para a criança poder fazer uma reparação em relação ao erro, né? Então, ela erra, ela tem que ter a oportunidade de corrigir o erro, né? E construir dentro do que ela considera que fica mais adequado para ela, né? Não se permitir errar é muito ruim também, né? Porque nós aprendemos muito com nossos erros. Quando erramos, podemos consertar e melhorarmos cada vez mais, né? Essa coisa da borracha, que foi muito dito aqui, não deve ser proibida. Quer dizer, a borracha é uma segurança para a criança que ela pode mudar de ideia. E tem artistas que mudam de ideia e deixam o erro no trabalho. Picasso faz muito isso. Tem 2 pés do filho dele fantasiado de arlequim, né? E é proposital. Ele fez um pé, depois ele fez o outro e deixou o primeiro pé ali, né? Então, eu acho sempre que o diálogo com a história da arte é a melhor coisa para que a gente possa ter uma referência, né? De como dar uma orientação para o trabalho da criança. E quando a criança está desenhando e ela tem a possibilidade de apagar e corrigir, é também uma forma dela, no dia a dia, na vida, nas questões do cotidiano, ela também compreenda que as coisas podem ser consertadas, as coisas podem ser corrigidas, não é? Que não existe uma perfeição. Então, o uso simbólico da borracha no desenho, ele também se adequa na vida, né? Nos momentos que nós precisamos fazer aí determinadas passadas de borracha, né? Então, a gente vai falar com o Brian. E você, Brian, gosta de desenhar? Gosto. O que você gosta de desenhar? Quais são as coisas que você gosta de colocar no papel? De fazer time, fazer um time de Brasil, um time de... Qual que é o time que você torce? Brasil. E além do Brasil? Corinthians. Então, a gente viu que você fez aí o símbolo do Brasil. Aí, da próxima vez, você faz o símbolo do Corinthians. E a Letícia, desenhou o que, Letícia? Eu desenho meninas, desenho coração, um monte de coisa. Mostra pra gente seu desenho. Vamos ver.
A Letícia é filha da nossa maquiadora, ela já veio algumas vezes ao Papo de Mãe, porque todo mundo que trabalha aqui no Papo de Mãe também, os filhos também podem participar, né? Filha da Ellen, a Letícia e a Larissa, que tá... A Larissa fez um desenho muito lindo, Larissa, mostra o seu. Mostra aqui pro André aqui, ó. A Delfina vai te ajudar. Vou te ajudar, segura aqui. A Larissa é a primeira vez, ela está estreando aqui no Papo de Mãe. Letícia, segura o microfone para a Larissa contar pra gente o desenho dela. O que você desenhou? Conta pra gente. Um dinossauro. Ai, um dinossauro. Um dinossauro. Muito legal. Muito bom. Você gosta de desenhar o que, Larissa? Bicho. Bichos. E o Mateu? Conta pra gente o que você desenhou, Mateu. Foi um carro. Um carro. E como que é esse carro que você desenhou? É um carro de corrida. Ele é muito veloz, então. Você gosta de corrida? É? Deixa eu ver o que mais você desenhou. Deixa eu mostrar aqui. Aqui o que é? É uma casa que as partes da casa se movem, aí ela fica falando com quem passa por. Nossa, já pensou em morar nessa casa? Que legal. Nossa, demais, adorei. Legal que desenvolve até essa coisa da redação, né? Da expressão verbal mesmo, quando você falou de contar. A Mônica trouxe pra gente aqui alguns desenhos. Enquanto você for explicando, Mônica, a gente vai mostrar essas imagens, né? Os primeiros aqui você mostra, então, o que os rabiscos que é chamado garatuja. São as garatujas, Então, nós temos ali, que são os primeiros desenhos, são as garatujas e são chamadas de garatujas desordenadas, porque saem do papel. Depois a criança vai fazendo garatujas e ela vai respeitando o limite da folha, não é? Depois ela vai tirando o lápis do papel e fazendo bolinhas, pauzinhos. E depois aparece aí a figura humana, né? E a primeira figura humana que a criança representa é braços e pernas saindo da cabeça, não é? Então, essa figura, essa imagem, não é? E que aí, chamada pelos autores de badameco, girino, boneco, girino, em que os braços e as pernas saem da cabeça. Isso por volta de uns 3 anos, mais ou menos. E aí, logo em seguida, ela já vai fazer o boneco mesmo, o badameco. E por que a criança, assim, logo uma das primeiras expressões dela é a forma humana? Porque é uma representação dela mesma, né? Então, assim como na alfabetização é pelo nome, não é? A criança começa a ser alfabetizada e o nome é uma referência, a representação da figura humana é uma representação dela mesma. Então, e daí o entorno, né? A casa... A linha de base, a linha de chão, que dá uma organização maior para o desenho, não é? Esse aqui, por exemplo, já é de uma criança com qual idade? Que já desenha o corpo, o braço saindo? Isso, uns 5, 6 anos, não é? E essa criança, ela usa algumas técnicas, como transparência, ela passa a rua, não é? O caminho que vai da árvore para casa, ela passa... Ela desenha a figura humana como se a figura humana estivesse deitada, né? E o caminho passando pela figura humana, que seria um plano deitado, uma transparência. Ela vai começando a criar uma noção de perspectiva, é isso? É, uma perspectiva que ela não tem como técnica. Agora, não é toda criança que vai ter acesso a um curso de desenho, uma coisa específica, né? Quer dizer, se as próprias escolas tiverem essa iniciativa de estar mais atenta ao desenho e desenvolver, na escola mesmo isso pode acontecer, Na né? escola é o melhor espaço, né, para que isso aconteça, porque poucas crianças são autodidatas, né, em desenho. Essas vão sozinhas, né, mas são muito poucas, né? Então, a escola é o melhor lugar, né, para que a criança possa aprender a desenhar. Na aula de artes, valorizar a aula de artes, né? Na aula de artes ou mesmo de 1ª a 5ª, às vezes é o professor, né, unidocente, que dá todas as disciplinas, que ele também se forme em arte para poder ter um momento de arte, né, durante o período didático dele. Inclusive, seus livros, você estava me contando, eles são voltados aos professores. Olha aí, os professores interessados em desenvolver isso em sala de aula, né? Que o livro dá dicas para os professores. Para os professores, principalmente. Tem muitas mães que gostam de ler, mas ele é orientado para os professores. E os livros estão nas livrarias? Eles estão nas livrarias e nos sites também
das editoras. Às vezes é mais fácil, né? Quais são as Bom, editoras? então a editora Azuki, né? Um livro é da editora Azuki e o outro é da Melhoramentos. Tá legal. Olha, eu queria agradecer vocês todas por terem vindo e participado desse papo tão gostoso. Você tem algum site que você queira divulgar, seu? Não tenho. Não? Então, o Quer site dizer, das... as pessoas que tiverem dúvidas podem escrever pra gente que a gente encaminha pra você, Pode, Rosa. pode. E a Mônica tem site? É, meu e-mail, né? Uhum. E se vocês depois quiserem, é monica.cintrão, sem o tio, @hotmail.com. E você, a gente viu desenhos aqui que tem a casinha, as pessoas, mas você gosta também de desenhos abstratos? Sim. É? Como é que você decide fazer um desenho abstrato assim? Não sei. Às vezes, quando você não tem assim, uma ideia, você vai lá e começa a desenhar uma coisa que não tem uma forma definida e a forma aparece. Conta pra mim como que é. Porque normalmente é que eu faço vários desenhos abstratos. Eu faço de olhos fechados. Que legal. Eu faço tipo olhando pro lado. Eu faço de vários jeitos. E daí, cego, né? E daí depois, quando você vê, você já criou, né? Um desenho. Eu também faço um que, tipo, eu sei o que eu vou desenhar, só que daí eu fecho os olhos. E daí depois eu vejo como é que fica. E nos desenhos abstratos, você gosta de escolher as cores? Ou não? Não faz diferença? Eu pego qualquer cor, daí eu faço. Mas é legal desenho abstrato fazer colorido. Tá bom. E a Daniela não tem um site? Não. Quer mandar algum recado? Não, só dizer para as mães incentivarem, que eu acho uma delícia, além do que é um momento de intimidade com o filho que eu acho isso fundamental. Legal. E a Flávia? Bom, eu vou aproveitar para divulgar meu trabalho. Eu faço decoração de festa infantil. Quem tiver interesse, conhecer meu trabalho, me acha no Instagram, Santa Festinha, ou no Facebook, Santa Festinha. Tá bom, legal. A Delfina? Eu sou cabeleireira. Uhum. Né? Então, sou Reluz Cabeleireiros, Rua Romildo Finose, número 87, Vila Rica. São Paulo, né? São Paulo. Obrigada. Adélia? Também tenho um ateliê de artesanato, eu faço patchwork. Né? Então, também tô no Facebook, né? Ateliê Chá de Bonecas. Legal. Obrigada a todos por terem vindo e a gente vai encerrar o programa ilustrando aí com os desenhos que as crianças fizeram, tá bom? Então, olha, no próximo programa a nossa conversa vai ser com mães que são líderes comunitárias. Elas são atuantes e têm um papel fundamental nas comunidades onde vivem. É semana que vem aqui na TV Brasil. No site e nas redes sociais, o nosso papo nunca para. Acompanhe o Papo de Mãe também na internet. E até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Obrigada, gente. Foi muito bom o programa, viu?